hoje nós vamos entrar aí na introdução à farmacotécnica, né? Alguns termos aí, né? Bem específicos da disciplina. Então está aqui, ó, né? Como eu comentei na aula passada, né? A farmacotécnica, ela faz parte que nós denominamos ciências farmacêuticas, né? Então ele vai tratar basicamente da preparação de medicamentos. Então, por que é importante então a gente usar os EPIs, né? Touca, máscara, luva, né? É justamente para não evitar a contaminação por parte do manipulador, né, do medicamento. Então, se você não põe uma touca, você pode, né, o fio de cabelo ele pode cair dentro do medicamento. Imagina, a pessoa lá está tomando xarope e põe um cabelo lá. Né? Então, é justamente para evitar essa contaminação aí. O objetivo específico é o preparo de medicamento, mas nós temos outros objetivos gerais, né? Então, além de preparar os medicamentos, né, o que a disciplina vai abordar aqui que a gente precisa focar aí? Então, está lá. Preparar, conservar. Então, uma característica importante é como a gente vai conservar esse medicamento. Se esse medicamento vai conservar em geladeira, né? Ou vai ser conservado no freezer, ou pode ser conservado fora da geladeira, né? Então, a conservação é uma coisa muito importante, né? Vai ser o assunto aí das próximas aulas. Tá? O acondicionamento, que é o assunto da próxima aula, acondicionar, né? Então, qual a melhor embalagem, né? Qual é o melhor material de acondicionamento, tá? Então, isso é importantíssimo. E a dispensação de medicamentos, né? Como comentei semana passada, né? Então, não adianta você preparar, conservar, acondicionar se você não dá uma boa dispensação, né? Tirar as dúvidas de quem vai usar aquele medicamento, né? Então, a pessoa tem que saber utilizar aquele medicamento, né? De uma maneira clara, tá? Para que ele possa ter uma adesão ao tratamento. Dosados com exatidão e apresentados sob uma forma que facilite a sua administração. Né? Então, ó, se a gente for pegar medicamento para uso infantil, né, o comprimido seria uma boa escolha para medicamento de uso infantil? Não. Né? Tem crianças, né, que têm dificuldade de repetir o comprimido complicado. Então, tem que o quê? Seria então, você dá o quê? Uma forma que ele tenha uma adesão, né? Poderia dar uma forma de sorvete, uma forma de chocolate, né? Uma forma líquida, que tem um sabor agradável, a forma de bala, né? Então hoje a gente tem várias outras formas farmacêuticas, né? Que garante essa adesão às crianças aí, tá? A essas formas medicamentosas. Né? Então, compete a farmacotécnica estudar a forma farmacêutica mais adequada
ter essa característica. Então a gente vai ver o que? A parte de estabilidade. O que altera aquele medicamento? Tá? Para a farmácia de manipulação, é mais difícil estabelecer o prazo de validade que seja adequado. Né? Qual que seria o prazo de validade adequado usado numa farmácia de manipulação? Mas qual seria o adequado? Não vai depender de qual princípio ativo? Então, assim, ó, seria o quê? O ideal seria o quê? O prazo de validade seria o quê? O prazo de validade que ele vai usar no medicamento. Né? Se eu vou mandar manipular com cápsulas, eu vou tomar 2 cápsulas por dia, em 15 dias eu termino o meu tratamento. Qual seria o prazo de validade do medicamento? 15 dias. Você evitaria o quê com isso? Você não tem o quê? Ele não vai ser possível tomar o medicamento, não vai ter sobra, né? Porque um dos fatores mais importantes aí de intoxicação crianças dentro de casa é o uso do perfil adequado que as crianças fazem de medicamentos que são cortados. Tá? Então, normalmente sempre sobra. A pessoa deixa lá. Tá? Então, aquele prazo de validade que está no rótulo, né, na embalagem do medicamento, aquilo lá é até quando o medicamento está o quê? Ele está inviolável. Né? Então você vai comprar um xarope numa farmácia. Aí está lá, prazo de validade 2025, abril de 2025. Agora, se você abre aquele xarope, ele vai ter um prazo de validade até 2025? Não. Não. Tá? Não vai ter. Um prazo aqui mais curto. Tá? Qual que seria esse prazo aí? Se for no mesmo raciocínio, é quando acabar. Se for no seu raciocínio, é quando acabar o tratamento, né? Um xarope, tipo 100 ml. Seu tratamento é 80 ml, você já terminou o seu tratamento. Sobrou 20 lá. Você vai guardar. Qual seria esse novo prazo desses medicamentos que você fosse utilizar? Essa sobra desse xarope? Uma semana? 15 dias? 15 dias, uma semana? Então, depois de aberto o medicamento, né, principalmente de formas farmacêuticas líquidas, o prazo de validade é 1/4 do dia que você abriu até o dia do vencimento. Vamos supor que você abriu, né, dia 1º de agosto. E o prazo de validade é até agosto de 2024, quer dizer, 12 meses. Tá? Então, o prazo seria o quê? O novo prazo agora? 1/4 de um ano. 3 meses. Seria quanto? 3 meses? 3 meses. É 1/4 do prazo de validade. De quando você abre até a data final que está na embalagem. Isso para medicamento industrializado. Tá? O correto é a gente não deixar. Muita gente não age dessa maneira, né? Tem mais um ano de validade, eu vou usar. Né? E muitas vezes esse medicamento ele pode dar o quê? Comprometido.
principalmente formas farmacêuticas líquidas. Agora, se eu tenho um comprimido na forma de drágenas, onde eu vou, né, violar um de cada vez, qual seria o prazo de validade? Até o vencimento? Até o vencimento que consta na embalagem. Porque eu não me violo, né? Porque eu só vou violar comprimidos por comprimidos. Então, se sobrou 10 lá, né? Eu comprei 30, fiz o tratamento com 20. Né? Sobrou 10, né? Esses estão o quê? Invioláveis. Então, o prazo de validade dele é o que consta na embalagem. Mas para formas farmacêuticas líquidas, xarope, suspensão, solução, né? Essas coisas é um quarto, né, do dia que a gente abriu o medicamento até o prazo final. O ideal é não ter sobras de medicamento em casa, né? Esse seria o ideal, né? É isso que a farmácia de manipulação faz de bem, de bom, né? É que se o tratamento é 30 dias, você vai manipular para 30 dias. Você não vai ter sobras de medicamento em casa. Então, ó, algumas definições. Droga e insumo farmacêutico ativo, né? A IFA, né? Olha lá, droga, toda substância de origem animal, mineral ou vegetal, onde é extraído do princípio ativo, possui ação farmacológica. Então tá lá, jaborandi, camomila, são plantas que eu posso, né, de origem vegetal. Eu extraio o princípio ativo, então é uma droga vegetal. Tá? Alcatrão da ulha, calmim, é mineral, né? Então é uma droga mineral. Óleo de fígado de bacalhau, mel, né? É uma droga animal. Tá? Então, droga, tá? É onde eu extraio o meu princípio ativo. Tá? Agora, quando eu falo em insumo farmacêutico ativo ou fármaco, né, eu estou falando, tá, de matérias-primas aí, normalmente sintéticas. Tá? Então, é uma substância química ativa, ou também denominada de fármaco, princípio ativo, ou matéria-prima que tem as propriedades farmacológicas, né? Com finalidades de diagnóstico, alívio ou tratamento, né? Utilizado em estados patológicos e em benefício da saúde do paciente. Então, ó, insumo farmacêutico ativo, fármaco ou princípio ativo é a mesma coisa. Tá? Então, normalmente eles são sintéticos. Tá? E, então, se eles são sintéticos, né, eles são produzidos na indústria chamada indústria farmoquímica. E onde que estão concentradas essas indústrias farmoquímicas aí? Vocês têm ideia de que país que estão concentrados nessas indústrias farmaquímicas que produzem esses medicamentos? São 2 países no mundo. Japão? Índia e Japão? China. E China. China. Índia e China. Que eu lembro na pandemia eles falavam assim, no Oriente não está conseguindo chegar insumo porque não tem. Eu lembro que falava. Então eles são controlados, né? A indústria da Índia é controlada pelo
isso vai ter uma preocupação, né, da farmacopeia que você vai usar. Se for um fármaco que vem lá da Índia, né, você vai usar a farmacopeia britânica para fazer os ensaios. Se for lá da China, você vai usar a farmacopeia americana. Então você não se concentra aí. Insumo farmacêutico ativo, né? Então tem lá o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico ele pode ser produzido na China ou na Índia. Aí ele chega para nós aqui na forma de um insumo farmacêutico ativo, né? De fármaco. E aí as indústrias farmacêuticas vão produzir, tá, o medicamento, né? No caso da aspirina aí, com ação analgésica, anestésica e medicinal. Mas a matéria-prima, ela vem desses dois países aí, que é o insumo farmacêutico ativo. O princípio ativo, quando a gente fala princípio ativo, a gente já se relaciona com a matéria-prima de origem vegetal, né? No caso do laborantim, eles extraíram a pilocarpina com ação vasodilatadora, né? Então, já diferente do insumo farmacêutico ativo, o princípio ativo ele pode ser produzido em vários países, né? Um dos países que produzem, né, grande parte dos princípios ativos que extraem da planta é o Brasil. O Brasil tem know-how dessa parte de substâncias de plantas medicinais. Eu tenho a farmacopeia brasileira. Quem tem a farmacopeia? Já viram a farmacopeia? Já pegaram a farmacopeia? Eu já baixei uma vez online. Já baixei online, mas não peguei não. É só você entrar no site da Anvisa, farmacopeia, você tem todas as farmacopeias disponíveis. Desde a farmacopeia, né, a primeira farmacopeia lá em 1926, a segunda farmacopeia em 57, se não me engano, né? A terceira em 1970, né? Então hoje nós temos aí 5 farmacopeias. Os Estados Unidos já estão quase na 40ª, né? Então a farmacopeia, né, é um livro oficial que trata então dos insumos farmacêuticos ativos, tá? Então eles vão ter lá uma nomenclatura, né, básica, né, os requisitos de análise de qualidade, né, os equipamentos farmacêuticos, como você vai fazer os ensaios, tá? Então, olha lá, né? É aquilo que você faz lá com o Guilherme, lá na química medicinal. Vocês não analisam os fármacos lá? Vocês não fazem o controle de qualidade dos fármacos? Então, acho que a gente só fez do AS para saber. Na farmácia de manipulação, vem o que junto com a matéria-prima, com o insumo farmacêutico ativo. O que vem junto? Laudo. O laudo. O laudo. Então, está lá, cor, odor, pH, doseamento, tem vários ensaios lá,
Onde que está descrito esses ensaios? Para você realizar esses ensaios? Estão descritos na farmacopeia brasileira. Tá? Estão descritos lá, na farmacopeia. Então, na farmacotécnica a gente vai estar fazendo isso também. Tá? A gente vai pegar aí, principalmente quando a gente estudar a parte de xarope, a gente vai fazer o controle de qualidade da matéria-prima para que vocês vejam como que funciona essa parte de controle de qualidade, né, dentro da farmácia de manipulação. Então chega lá, tem as especificações que vêm. De onde que vêm essas especificações? Ou vem lá da China, ou vem lá da Índia. Certo? Aí o distribuidor chega aqui, ele faz o quê? A conta própria, faz. E aí, se você for usar isso dentro da farmácia, você também tem que fazer o seu ensaio para ver se é adequado ou não. Então, isso daí, a descrição, ela está na farmacopeia brasileira. Agora, se o fármaco não consta na farmacopeia brasileira, no caso do losartana, né, ele não consta na farmacopeia brasileira. Eu posso usar outra farmacopeia? Posso usar. Posso usar a farmacopeia britânica ou a farmacopeia americana. São as duas referências das indústrias farmacêuticas. Tá? Mas quem não conhece, entra lá no site da Anvisa, você pode. Né? Olha lá, medicamento, né? Ó. Produto farmacêutico, então já é um produto farmacêutico, né? Tecnicamente elaborado aí, né? Com finalidade profilática, curativa, paliativa, contraceptiva ou a fins de diagnóstico. Tá? Isso é um medicamento. O que é um medicamento com finalidade profilática? Prevenir. Tá? Ele vai curar aquela patologia? Não. Não. Então eu posso ter o quê? Um dos usados são o quê? As vitaminas. Muitas vitaminas. Antibiótico? Tipo, a pessoa vai fazer uma cirurgia, provavelmente, também, nesse caso. Para fazer a prevenção, porque normalmente os antibióticos, eles entram com ação curativa, né? Você tem uma infecção, né? Mas nesse caso, sim, ele pode ser usado para evitar uma infecção. Tá? Uma ação curativa. O que seria uma ação curativa? Eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar o quê? Um analgésico, né? Então, eu vou ter uma ação curativa daquela patologia. Estou com a garganta inflamada. Vou tomar o quê? Um anti-inflamatório. Estou com uma infecção. Um antibiótico. Tá? Com ação paliativa. O que seria uma ação paliativa? Um medicamento com ação paliativa. Amenizar. Ele não vai tratar, mas ele vai amenizar o que aquela enfermidade está causando. Principalmente nos casos de câncer, né? Porque tem muitas
pessoas, né, que estão com câncer, né, que não conseguem respirar, não conseguem se alimentar, elas são o quê? Tubadas, né? E aquilo lá, ela vai, né, normalmente ela vai sentir o quê? Dor, né? Porque vai colocar, vai tirar, vai colocar, tirar, tá? Então, eu posso dar o quê? Uma morfina. A morfina é uma droga para combater câncer? Não. Mas ela vai o quê? Melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Vai amenizar as dores. Né? É um hipnoanalgésico. Né? O que seria contraceptiva? Anticoncepcional. Né? Seriam os anticoncepcionais aí. Né? E diagnóstico. Medicamentos com ação para fins de diagnóstico. Hã? Contraste. Né? Seriam os tá? Que os Fadibari e outros. Tá? Eu fazia um exame, né? No intestino, né? Usando um contraste. Aí eu estava na UTI lá em 2012, fizeram os contrastes, né? Para ver se tinha alguma veia entupida, que eu não conhecia. Passa de contraste, você vai. Né? Esse cara estão ligados. Os medicamentos podem ser alopáticos ou medicamentos homeopáticos. Vocês já estão tendo homeopatia ou não? O que seria a diferença dos medicamentos alopáticos e homeopáticos? Se eu não me engano, o alopático quando, por exemplo, igual você falou, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento e vai tratar a dor de cabeça. O homeopático, ele vai usar os mesmos sintomas da dor de cabeça, mas para o corpo fazer a resposta. Então o medicamento alopático é cura pelo contrário, né? O medicamento homeopático é a cura pela semelhança. Tá? Os medicamentos fitoterápicos, eles são homeopáticos? Os medicamentos fitoterápicos, eles são homeopáticos ou não? Não, são alopáticos. Agora, a homeopatia pode utilizar extratos vegetais para preparar medicamentos homeopáticos. Tá? Para preparar medicamentos homeopáticos. Outra característica, remédio, né? Todo e qualquer meio utilizado para prevenir ou tratar doença. Tá? Então, ó, medicamento é um meio para tratar a doença, não é? Muita gente vai nos termos, lá tem as águas sulfurosas, para tratar o quê? As dores nas articulações, os reumatismos aí, não vai? Então, os banhos medicamentosos são meio de utilizar por pessoas para prevenir, tratar doenças aí. Rezas, né? Os índios não usam rezas aí, né? Para tratar doenças. Hipnose. Hipnose é um meio também para tratar doenças, né? Benzeduras. Quem nunca se benzeu aqui? Né? Então, né? São todos meios aí utilizados para
pela população para prevenir até doenças. Agora, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Tá? Esse termo remédio você fala para as pessoas mais simples, né? Ah, toma esse remédio. Mas se eu estiver conversando com um profissional, o termo correto é o quê? Medicamento. Tá? E eu tenho aí o placebo. O placebo é um medicamento? É um remédio. Olha lá. O que é um placebo? Fazer placebo é mais difícil do que você fazer medicamento. O placebo é o medicamento sem o fármaco, sem a substância ativa. Né? São para aquelas pessoas que têm aquela compulsão de tomar medicamentos. Né? As pessoas que ficam hipocondríacas. Né? Eu, quando fui no projeto Rondon, na Bahia, a gente levava os placebos. Né? Porque aí a gente ia lá para as agrofilas, lá, né? Aí foi uma fila lá, as pessoas mais idosas, né? Elas viviam reclamando, fico na dor aqui. Então a gente dava comprimidos. O médico já passava e ele tinha um código, já sabia que era um placebo que a gente tinha que dar. Aí chegava na outra semana, ia lá, ela falou, esse medicamento foi uma bênção, tirou a. Né? Eu estou curada, ele não tem mais dor, eu não sinto mais nada. Quer dizer, né? O que ela tinha? Aquela necessidade de ter o quê? Atenção, né? Estava conversando, cuidado, né? De cuidados ali. Muitas vezes a pessoa estava com dor, você tirava aquelas pomadas à base, só a base de vaselina. Ela passava, ela já tirava a dor. Né? Então, são os medicamentos, então, né? Para satisfazer a necessidade psicológica, né? Tomar medicamento. Fórmula farmacêutica, né? A fórmula farmacêutica que nos vai interessar, né? Nada mais é do que uma relação quali e quantitativa dos componentes, né? Então essa fórmula aqui, ó. Quais são, né, as características qualitativas? Quais são a substância? Ácido salicílico, ureia, lactato de amônia, veneno base. Né? E aqui uma relação quantitativa. Quanto que vai ficar a substância? Né? Ácido salicílico vai 1%, ureia 3%, lactato de amônio 1,5%, veneno base PSP 100%. Né? Essa fórmula aqui é uma fórmula líquida, sólida, gasosa, semissólida. Quais as unidades aqui? É uma fórmula semissólida, quais seriam as unidades aqui? Gramas. Né? Então, para 100, eu tenho 1 grama de ácido salicílico, 1 grama de ureia, 1,5 gramas de lactato de amônio, e base. Tá? Então, ó, sempre eu tenho que ter essa preocupação, né? Porque amônio, né? Todos os derivados de amônio, eu tenho que ter cuidado com o pH.
tá? Eu tenho que ter um cuidado com o pH. Por quê? Né? Essa fórmula ela tem que estar em pH ácido, né? Para ela não liberar gás amônia. Gás amônia é aquele cheiro característico, né, de amoníaco. Tá? Então tem que ter uma preocupação, né? Olha lá, eu tenho ácido salicílico. A ureia, eu também tenho que ter uma preocupação com o pH. Tá? Então, todos os produtos, né, que têm lá as características aí, depois a gente vai ver grupos derivados do amônio, do nitrogênio, eu tenho que ter cuidado com o pH. Senão ele vai liberar amônio. Tá? Senão ele vai liberar amônio. Né? Então, principalmente aí, ó, a ureia. A ureia é isso aqui, né? Se ela tiver em pH básico, né? Se ela tiver em pH básico, ela vai liberar o gás amoníaco. É aquele cheiro característico de quem tinge o cabelo. Sabe o cheiro de amônio? Né? Então, toda vez que aparece ureia, amônio, tem que ter, né, cuidado com o pH. O pH tem que ser um pH ácido. Então o meio tem que estar ácido. Tem que estar ácido. Tá? São essas características que nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver os adjuvantes e os catalisadores de reação. Tá? Então, quem vai entrar nessa área aí, né, principalmente na área de dermato, né, uma educação em dermato, tem que saber, né, saber bastante de química orgânica, né, química em modo geral, né, para que você possa estar fazendo a prevenção, né, dessas incompatibilidades que podem ocorrer. Os componentes de uma fórmula, eu tenho fármaco, os adjuvantes técnicos, os adjuvantes terapêuticos são menos frequentes, mas são utilizados, veículo ou recipientes, tá? Hoje, né, não separa mais veículo ou recipiente, tá? Você pode considerar tudo como se fosse recipiente, tá? O que seria o veículo? O veículo seria um recipiente da forma líquida. Então, água seria um recipiente líquido. Então, ele pode ser denominado de veículo. Tá? Álcool etílico é um recipiente líquido. Né? Você pode também denominar ele de veículo. Então, para facilitar, é tudo recipiente, tá? Mas a gente pode, então, estar fazendo essa distinção aí, né? Recipiente seria algo sólido ou semissólido. Então, para evitar essa confusão, né, tudo é recipiente. A gente não tem mais essa distinção aí. Os adjuvantes técnicos, né, que vai ser parte da próxima aula prática, tá? Eles são os mais importantes dentro da formulação. Né? Eles que
vão garantir a estabilidade das formulações. Tá? Eles que vão garantir. Né? Muitas vezes você faz uma fórmula lá e, né? A forma era para ficar semissólida, ficar líquida. Quer dizer, alguma coisa aconteceu. Né? Então, é uma incompatibilidade. Então, você tem que estar atrás e estar estudando essas características aí. Tá? São os grandes desafios aí dentro da parte de, principalmente quem vai na área de manipulação. Né? Já a parte de cápsulas, né? Não tem tanto assim, mas tem. Né? Hoje a parte de cápsulas está mais consolidada. Né? Os recipientes já estão montados, ali já estão equilibrados, eles já estão. Então é só você seguir, né, a formulação, né, utilizar o recipiente correto. Tá? Agora, no 10º termo, né, que é a parte de tecnologia farmacêutica, aí vocês vão estar vendo como se vai fazer um recipiente adequado para aquela formulação, para aquele fármaco. Tá? Então, você tem lá. Tá? Né? Então lá a gente vai. Os fármacos, na verdade, eles são divididos em 4 grandes classes. Classe 1 é mais fácil de fazer recipiente. Classe 2, médio. Classe 3 também é facinho. E a classe 4, que é o pé no saco. Classe 4, você pegar é complicado, né? Por isso que muitas vezes a farmácia de manipulação ela não trabalha com os fármacos da classe 4. Né? Porque os recipientes da classe 4, né, são recipientes especiais. Né? Muitas farmácias não manipulam os fármacos da classe 4. Só manipulam da classe 1, 2 e 3. São aqueles fármacos que são insolúveis, e têm baixa permeabilidade. Eles não conseguem atravessar a membrana citoplasmática. Então, esses fármacos aí eles são complicados. Você está fazendo aí são vários fármacos aí. Você achar a relação dos fármacos, é só entrar lá no Google e colocar classificação biofarmacêutica dos fármacos. Aí já vai dar aí você já vai ter uma variação. Tá? Olha lá, os adjuvantes técnicos, né? Então tem lá antioxidantes. Para que eu vou usar um antioxidante? Eu vou usar um antioxidante se meu fármaco sofrer oxidação. Agora, como que eu vejo se o fármaco sofre oxidação? Hã? Mas aí eu tenho que olhar a fórmula dele, né? A fórmula estrutural do fármaco. Exemplo, éster, né? Amida, né? Hã? Amida. Não. Tá? Então, grupos
né? Fenólicos se oxidam com facilidade, né? Compostos que são insaturados por dupla ligação, tá? Grupos OH, né? Aldeídos. Então, né, esse tipo de fármaco, tá? Eu tenho que colocar um antioxidante, tá? É o caso da próxima aula, a gente vai tratar, a gente vai desenvolver um creme à base de hidroquinona. Aí eu tenho grupos fenólicos. Tá? Como que eu sei que houve como que eu sei que ocorreu aí uma oxidação? O que seria uma oxidação? Né? Nessa reação aqui, o que saiu aí? Houve uma mudança aqui é o que? Fenol. Aqui é o que? Cetona. Tá? Mas o que seria uma reação de oxidação? Uma reação de oxidação seria uma reação de desidratação. O oxigênio, ele consegue retirar 2 hidrogênios na forma de água. Tá? Então é uma reação, então eu tenho que o quê? Colocar um agente antioxidante ali. Tá? Então, agentes antioxidantes são as substâncias que sofrem oxidação. Tá? E aí eu tenho vários catalisadores aí nessa reação. Tá? Conservantes, né? Para que eu coloco um conservante dentro de uma formulação? Para conservar? Para evitar a proliferação de fungos e bactérias. Qual seria o catalisador aí dessa proliferação de fungos e bactérias? Vocês já tiveram isso lá na micro, né? Para ter desenvolvimento de bactérias, eu tenho que ter o quê? 2 coisas principais. Calor e umidade. Alimento. Algum alimento ou nutriente e Calor? não, Umidade? antes, água, Água? umidade. Tá? Então, um comprimido eu preciso colocar um conservante? Comprimido é uma forma farmacêutica o quê? Seca.
proliferar micro-organismo ali. Agora, no xarope, o xarope tem água e açúcar. E aí entra outro catalisador. Qual que é o outro catalisador? Vocês colocaram lá para ver as colônias lá no Acre, lá. Vocês colocavam ela na onde? Na estufa. É o que? Calor. Água, nutrientes e calor é um prato cheio do desenvolvimento de micro-organismos. Né? Esses são os catalisadores aí. Antihidrolíticos. Antihidrolíticos. Para evitar o quê? A hidrólise. Né? Onde que eu tenho hidrólise? Amina. Eu tenho amida, éster, lactama e lactoma. São os principais aí. Calma que daí a gente vai ver depois, tá? Solubilizantes aí, ó. Posso solubilizar com álcool etílico, tá? Aí eu tenho os corretivos. O que são os corretivos? É para melhorar a palatabilidade, para, né? Sabor, né? E odor. Então, aumentar a palatabilidade, eu tenho que ter o quê? Essas três substâncias aqui. Quem vai tomar um medicamento novo, o que ele visualiza primeiro? Cor? A cor. Se ele tem uma cor vermelha, né? Ele falou, opa, deve ser um aroma de cereja, frutas vermelhas, morango, né? E por último é o quê? Sabor. Né? São substâncias que dão características doces. Né? O aspartame agora, não sei se você já verificaram, a Organização Mundial de Saúde, né, já classificou o aspartame como uma substância cancerígena. Né? E onde que tem aspartame nos alimentos? Coca-Cola zero, né? Coca-Cola zero, Sprite zero, Fanta zero, né? Aquela gelatina zero, né? Então vocês têm que ficar de olho aí para ver se não tem aspartame. Né? O aspartame já é considerado uma substância cancerígena. E é um dos melhores adoçantes que tem, né? É um que substitui muito bem o açúcar, né? Ele não deixa gosto residual, né? Ele tem sabor doce, tudo, só que ele é cancerígeno. Tá? Então, ó, aconselharia vocês a falar com seus familiares e evitar de comprar Coca-Cola zero, né? Quem é diabético vai ter que pegar um outro refrigerante que não tenha aspartame aí. Que com o tempo, né? Vai levar o conhecimento do câncer. Os adjuvantes terapêuticos seriam as vitaminas. Tá? Olha lá, eu estou formulando shampoo para quedas de cabelo. Se eu fizer só com pilocarpina, ele vai ter ação anti-quedas.
Agora, se eu colocar junto com a minha formulação vitamina B12, essa vitamina B12 ela vai potencializar a ação da pilocarpina. Agora, a vitamina B12 em si, ela evita queda de cabelo? Não. Mas junto com a pilocarpina, ela vai potencializar o efeito terapêutico do fármaco. É isso que a gente denomina de adjuvantes terapêutico. Adjuvantes terapêuticos. São poucos usados esses adjuvantes terapêuticos, tá? Mas é a base de vitamina. O veículo, né, como a gente já pode também denominar ele de recipiente, seria a parte líquida da formulação, né? Onde estão dissolvidos os fármacos ou os adjuvantes. Então, água purificada, álcool etílico, glicerina, solvente, óleos, né? São todas as partes líquidas. Mas hoje são todos denominados de recipientes, tá? Independente se é líquido ou sólido ou semissólido. Tá? Mas a gente pode distinguir um ou outro. O recipiente, né? Seria a nós, né, os integrantes sólidos ou semissólidos, né, com características de dar volume, peso ou formulação. Né? Então, normalmente nós temos lactose, vermífugo, manitol, lanolina, vaselina. Né? Então, são substâncias que não tem características farmacológicas, né, que compõem o medicamento, né, que vão dar volume e peso à formulação. Então, quando a gente vê lá gel-base, né, o gel-base é um recipiente. Né, uma pomada base é um recipiente. Creme base é um recipiente. Tá? Então, né, tudo que vão dar peso, volume à formulação, denominado de recipientes. Aí a classificação dos medicamentos farmacêuticos, tá? Gente, ó, não confunda, né? Chega na avaliação, muitas pessoas elas confundem essa classificação desses medicamentos aí, tá? São classificação dos medicamentos, né? Então eu tenho 3 tipos de medicamentos. Os medicamentos farmacopeicos são denominados oficinais, farmacopeicos, tá? Aonde que eu encontro esses medicamentos farmacopeicos? Né? É só você colocar, você entrar no site da Anvisa, também tem que procurar formulário nacional. Ou no próprio Google mesmo. Tá? Ele vai dar, né? Formulário nacional.
formulário nacional. Nesse formulário nacional, né, ele vai ter a descrição dos medicamentos farmacopeicos aqui no Brasil. Né? Lá você vai encontrar um unguento de basilicão. O que é um unguento de basilicão? Né? Quando Dom João VI, né, saiu fugido lá de Portugal, ele trouxe vários boticários, vários farmacêuticos, médicos, lá de Portugal, trazendo para cá. Aí ele montou a primeira farmácia, a primeira botica, né? No Brasil, foi no Rio de Janeiro. E o primeiro medicamento estritamente brasileiro que foi manipulado foi para Dom Pedro II. Desculpa, Dom Pedro I. Tá? Porque Dom Pedro I, ele andava muito a cavalo. Né? Já imaginou aquelas roupas andando a cavalo, aquelas células, e ele tinha muito o quê? Furúnculo. Tá? Então, eles formularam aí o unguento de basilicão, que é uma pomada à base de breu. O breu é aquela resina extraída do pinheiro para tratamento de furúnculo. Tá? Então, o que são esses medicamentos farmacopeicos? Esses medicamentos farmacopeicos são medicamentos que já foram, a ação deles já foram comprovados pela ação do tempo, passou de geração para geração. Então, desde o unguento de basilicão, desde 1800 e tanto, tá? Né? Essa formulação ela vai sendo usada pelos povos aí no tratamento de furúnculos. Tá? Então, a eficácia dela e a segurança dessa fórmula já são comprovadas. Tá? Então, eu não preciso, né, fazer um estudo, né, pedir lá para realizar, né, um registro desse medicamento no Ministério da Saúde. Esses medicamentos eles não precisam de registro no Ministério da Saúde. Eles são isentos de registro. Esses medicamentos farmacopeicos eles são produzidos tanto pela indústria farmacêutica como pelas farmácias de manipulação. Tá? Já o medicamento magistral é o medicamento manipulado. Medicamento manipulado pelas farmácias magistrais. Quem que elabora esse tipo de medicamento? É o médico, através de uma prescrição. Tá? E a especialidade farmacêutica são os medicamentos industrializados pela indústria farmacêutica. São aqueles medicamentos que necessitam de notificação e registro do Ministério da Saúde. Tá? Esse registro no Ministério da Saúde. Uma procuração realizada na farmácia, cuja forma esteja escrita no formulário nacional e formulários internacionais que são reconhecidos pela Anvisa. Tá? Então, se vocês baixarem o formulário nacional, vocês vão ter aí todas as. Olha aí, essa pomada de beladona. Essa pomada está descrita lá no formulário nacional. Olha, extrato mole de beladona 10 gramas, etanol 70%, 5 ml, pomada simples, uma quantidade suficiente para completar a cereja. Tá?
Medicamento magistral, né? Então, o medicamento magistral, ele tem uma característica fundamental que difere do medicamento industrializado, é que a manipulação dele vai seguir de acordo com a necessidade do paciente. Tá? Então, quem que elabora daqui é o médico. Tá? O médico, através de uma prescrição, tá? O médico, através de uma prescrição, elabora uma formulação, o paciente leva para a farmácia magistral, é manipulado, realizado o controle de qualidade e feita a dispensação. Tá? Então, esse é o medicamento magistral. É uma fórmula, então, magistral, medicamento magistral. Aquele manipulado, né, na farmácia, através de uma prescrição médica. Deveria ser assim. É assim ou não? Só com prescrição? Não, né? Se você for nos Estados Unidos, eles só manipulam se tiver uma prescrição. Aqui precisa de prescrição? Tá? Correto, então, né? Parte correta é que sobreviver manipular através de prescrição. E a especialidade farmacêutica, né? São aqueles produtos que são comercializados em embalagens originais, né? Pela indústria farmacêutica, com registro do Ministério da Saúde, e pode ser classificados em genéricos, similares e de marca. Tá? Ou de referência, né? Marca de referência. Tá? Sabe a diferença entre genérico, similar e de marca? Ou não? De marca é o que criou. Ou de referência? Referência tem a patente. Hã? O referência tem a patente. É um medicamento inovador. Aí o genérico passa por testes, de disponibilidade de equivalência. E o similar não. O similar não. Mas o que está acontecendo hoje? Que já tem alguns similares que já estão passando por testes, né? Por enquanto só tem 22 medicamentos similares. Qual que vai ser a... né? O que é a característica que vai acontecer? Que medicamento similar ele vai acabar. Só vai ficar o quê? O inovador O genérico. e o genérico. O que difere o de referência para o genérico? A embalagem tem que ter os informes já, medicamento genérico, que o medicamento ele é conhecido por quê? Pelo nome o quê? Duplicitativo, tá? Então eu tenho, né, essas diferenças aí. Eu posso perguntar, né? Tá? Os testes lá que caracterizam o medicamentos genéricos, todos sabem?
o medicamento genérico ele pode ser comprimido? Hã? Não. Ele tem que ter a mesma forma farmacêutica. Se ele é cápsula, o genérico tem que ser cápsula. Tá? Qual o único medicamento de referência que não tem o genérico? Qual o único medicamento de referência que não tem o genérico? Hã? Não. Vamos colocar de uma outra. É dos. Forma farmacêutica que dá o medicamento que se apresenta como medicamento de referência que não tem o genérico. Os que é de problema cardíaco? Não. A forma farmacêutica. A forma farmacêutica. Eu sei que tem cápsula, né? Genérico de cápsula. Tem. Então, Seria o quê? Os medicamentos injetáveis que são aplicados diretamente o quê? Na corrente sanguínea. Por que eu não preciso do genérico dele? porque vai ter a mesma biodisponibilidade. Ele vai ter a mesma disponibilidade. Então, né? Então, o medicamento genérico seria, né, o mesmo medicamento de referência. Né? Ele tem que ter a mesma dosagem, a mesma forma farmacêutica, a mesma velocidade de absorção. Né? Ele tem que ter a mesma biodisponibilidade do medicamento de referência. Tá? Então, ele é um medicamento genérico. Agora, quando você vai aplicar diretamente na corrente sanguínea, né, todo medicamento vai estar na corrente sanguínea. Então, não há por que você vai fazer um medicamento genérico. E aí a forma farmacêutica, né? Lá é a classificação dos medicamentos. Aqui é a forma farmacêutica, como que o medicamento se apresenta do ponto de vista físico. Se ele é líquido, sólido, semissólido ou gasoso. Tá? Lembrando que eu já coloquei lá no aprender um resumo aí dessa aula aqui. Tá? Então existe lá formas farmacêuticas, sólidos, líquidos, semissólidos, pastosos e gasosos. Tá? Lembrando que às 9 horas abre a atividade de hoje dessa aula. As formas sólidas aí, ó. Nós temos os pós, os granulados, que são, né, poucos divulgados, né? Hoje quase não tem granulados. Né? Comprimidos, drágeas, né? Aí faltou os comprimidos revestidos, né? Cápsulas, supositórios e óvulos. Essas são as formas farmacêuticas sólidas. Tá? Oi? Os óvulos são formas farmacêuticas de aplicação vaginal. Tá? Normalmente para tratamento de candidíase. Ou outra, né? Tá? Ele pode vir com um aplicador ou não. Os supositórios são formas farmacêuticas sólidas de aplicação retal, do reto.
Vocês vão fazer óculos e supositórios, tá? Aí, ó, os pós, né? Os pós, eles podem estar em dois tipos de embalagem. Então, vamos falar de embalagem na próxima aula, né? Essa embalagem aqui seria o quê? Embalagem a granel. Eu tenho que fazer a medida, eu tenho que pegar uma colher e fazer a medição. Esse daqui é uma embalagem, como chama aqui? Sachê. Qual é o peso de um sachê? 5 gramas. Sempre 5 gramas. Um sachê. O sachê já é uma dose, né? Já é uma dose pronta. Aí eu tenho os comprimidos, as cápsulas, tá? Por que eu tenho cápsulas que são coloridas? Umas são branca e verde, outra é branca e vermelha, outra é branca e azul. Por que as cápsulas elas são coloridas? A manipulação? É. Para diferenciar. Ou na indústria farmacêutica. Para diferenciar, né? A classe. É justamente para não ter trocas de medicamentos, tá? Então, vamos supor, a branca e a verde são anti-inflamatórios. Né? Aí a indústria, para não ter o quê? Para não colocar uma cápsula de anti-inflamatório numa embalagem, uma outra embalagem, né? Que não seria anti-inflamatório. Para não ter confusão na hora de você acondicionar esse medicamento. Mas qual que é a tendência hoje das farmácias de manipulação da indústria? É usar cápsulas, o quê? Essas cápsulas aqui são cápsulas de gelatina, né? Animal. Hoje muita gente é o quê? Vegano, não é? Então não utilizam cápsulas, não utilizam derivados animais. Então eu uso o quê? Cápsulas vegetais. Hoje a tendência então é o quê? Você utilizar cápsulas vegetais. E isentos de corantes. Por quê? O uso de corantes hoje se tornou um problema. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Qual que é a tendência? A tirada de corante. Por quê? Reação alérgica? Hã? Reação alérgica? Reação alérgica. Tem muita gente, a minha filha mesmo ela é alérgica a esse tipo de corantes. Né? Quando ela tinha 8 anos, eu já ensinei ela a olhar o rótulo e já saber se corante era alérgico ou não era. Então ela ganhava os presentes de aniversário, muitas vezes dava um shampoo, alguma creme, né, que esse corante não podia usar. Então hoje tem uma tendência, né? Pessoas que têm asma mesmo não podem usar corante amarelo trazina, potencializa. Tá? Então a tendência hoje é menos corante. Usar menos corante. Os comprimidos, né? Vários tipos de comprimidos. Pessoal, esse suco aqui que tem nesse comprimido, para que serve esse suco aí?
Para que serve? A partição de comprimidos é uma técnica adequada ou não? Não pode se partir comprimido, né? Porque nada garante que você sabe que tem a dose do fármaco aqui dentro de um comprimido com uma certa variação de peso. Agora, se você cortar aqui, nada garante que você tenha metade do fármaco aqui e metade aqui. De repente, essa padaria foi É só no Brasil. Tá? Então, a partição de comprimidos não é adequada. Aí que entra o que? A farmácia de manipulação. O que ela vai fazer? Ela vai triturar um comprimido, desde que ele não seja revestido. Ele vai triturar o comprimido, vai misturar bem esse pó e vai colocar em duas cápsulas. Aí sim, você está tomando as duas doses corretamente. Tá? Quando o médico pede para repartir em 2 ou até em 4, como eu já vi, e tomar, isso não garante. Né? Já tem vários estudos aí falando sobre isso. Né? A partição de comprimidos, né? Não é uma prática adequada. Mas então para que existem esses sucos aí? Esses sucos aí, ele existe para dar resistência ao comprimido. O comprimido ele fica mais duro, fica mais rígido. Não tem nada a ver com essa matéria de cortar o comprimido ao meio ou em quatro. Supositórios e ovos, né? São os ovos. Os supositórios. Né? Como que eu devo tomar ovos? Quando eu devo tomar supositórios, tá? Como forma alternativa. Quando a via oral está o quê? Comprometida. Se eu não consigo tomar um medicamento por via oral, porque está algum tipo de comprometimento, ou na própria mucosa da boca, ou por excesso de acidez nas paredes do estômago, a alternativa é usar o quê? Supositório. Eu não lembro se foi numa aula ou numa liga, a pessoa estava comentando que teve um caso de uma criança que estava muito mal. Aí só tinha a via retal. E aí o pai não deixou que aplicasse por preconceito. Quando a pessoa está desmaiada, tá? Ou está em surto, alguma coisa que ela está agora, muito característica da forma retal. Existe muito preconceito com isso. Formas farmacêuticas líquidas. Formas farmacêuticas líquidas. Então tem soluções, gotas, xaropes, suspensões, emulsões, tinturas e colírios. Tá? Então são formas aí líquidas aí, né? São formas farmacêuticas líquidas. As semissólidas, pomadas, cremes, pastas, ceratos, unguento, géis, são formas farmacêuticas semissólidas.
aluno. O professor vai fazer agora ou não? Mas aí a gente. Ó, eu coloquei lá o relatório para vocês fazerem. Tá? Outro livro que vocês podem estar utilizando para fazer o relatório, além do Guia Prática da Farmácia Magistral, que é do Ferreira, esse segundo aqui, que está na referência Aureliano da Fonseca e Nogueira Prisca, Manual de Terapêutica Dermatológica e Cosmetologia, editora Roca, primeira edição, capítulo 5. Tá? Vocês podem estar fazendo esse momento. Pessoal, então aqui ó, esse estudo dirigido é da aula de hoje e da aula da próxima semana, tá? E eu deixei lá no aprender também, tá? Ó, tem que ter frente e verso. Todos têm frente e verso aí? Tá? Então aqui, ó, estudo dirigido de farmacotécnica. Nós vamos ter 3 estudos dirigidos. Esse primeiro, né? E mais 2. Tá? Então, esse estudo dirigido é para vocês fazerem utilizando essas 2 referências que estão aqui, ó. Esses 2 livros aqui, ó. Ansel, Krukovic e Allen, Farmacotécnica, Formas Farmacêuticas, Sistema de Impressão de Fármacos, São Paulo, é o capítulo 3 e 4. E o Aureliano da Fonseca, Nogueira Prisca, Manual de Terapêutica Dermatológica, Cosmetologia, editora Roca, primeira edição, o capítulo 5. Tá? Então, ó, vocês têm aí, ó,
Tá? Então, ó, vocês têm que cuidar aí, porque eu vou chamar, eu vou sortear aí, vamos colocar. Tá? Então vai ser sorteado. Todos vão responder pelo menos 2 vezes os estudos dirigidos. Não é para me entregar. Só que eu vou exigir aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vou pegar a lista aqui e vou chamando aqui, ó. Acho que a lista não. Acho que ainda não passou para todo mundo. Tá? E aí eu vou chamando e vou estar notando. Então, pelo menos, cada aluno vai responder 2 questões aí, desses estudos dirigidos aí. Tá? Agora, se você não fizer, vai ser descontado não. Tá? Então tá aqui, ó. Os objetivos, ó. Identificar as formas farmacêuticas descritas abaixo, através da análise crítica de suas respectivas fórmulas farmacêuticas. Lembrando que eu deixei já nessa aula, lá no aprender, o resumo dessa aula. Tá? Bem resumido lá. Então, identificar as formas farmacêuticas. Identificar os componentes de cada uma das formas farmacêuticas. Se é um fármaco, adjuvante, veículo ou excipiente. Tá? Lembrando que o veículo, né, pode ser denominado apenas de excipientes. Tá? Alguém? Tá? Então, e o C, predizer qual a melhor embalagem para cada uma das fórmulas farmacêuticas. Ah, mas eu não vi embalagens. Né? Mas vocês podem pesquisar isso também. Né? Eu acho que é um conhecimento que vocês têm aí já bem, né? Xarope, qual que é a embalagem de xarope? Tá? Qual que seria a embalagem de xarope? Frasco de vidro. Tá? Ele pode ser âmbar ou não. Âmbar é aquele castanho. Tá? Mas, professor, desculpa perguntar, mas eu já vi frasco também plástico. Aqueles que vêm branco. Tá? Mas é mais para aqueles de. Assim, ó. Então tá lá, ó. Vamos pegar ali, ó, a formulação 2. Tá? A formulação 2. Eu tenho ureia, 5 gramas, creme lanete, SP, ou seja, creme lanete uma quantidade suficiente para completar 100 gramas. Então, como que as duas estão em gramas, né? Eu vou colocar 95 gramas de creme lanete aí. Então, ó, qual que é a forma farmacêutica dessa fórmula número 2 aí? Semissólida. Tá? Mas dentre as semissólidas, o que seria isso daí? Creme. Tá? Semissólida, creme. Identificar os componentes de cada uma das formas, se é fármaco, adjuvante, veículo ou excipiente. A ureia, o que é? Fármaco. Um fármaco. Agora, qual é a finalidade desse fármaco? É para pesquisar isso também? Aí vocês vão pesquisar lá no Manual de Terapêutica Dermatológica e Cosmetologia, capítulo 5, qual é ele? Só para deixar um caderno. Tanto faz. Tá?
seria o quê? Recipiente. Então, a ureia, né, seria o fármaco com ação, o que é? Observe uma coisa que vocês vão ter que verificar daqui para frente, que é importante, né? Eu não vou exigir isso de vocês agora, tá? Mas é uma coisa que quem for trabalhar com isso vai ter que ver. Qual que é a dosagem da ureia nessa forma? Qual que é a dosagem? 5%. Então, muitos fármacos, eles têm faixa. De 1 a 3 ele tem uma ação. De 5 a tal ele tem outra ação. De 10 a 20 tem outra ação. Tá? Então, a ureia, o que ela pode ser? Ela pode ser hidratante, ela pode ser o quê? Queratolítica. Tá? Então, vai ter vários. Onde vocês vão achar isso daqui? No Aureliano, do Cristo, capítulo 5. Tá? Nesse final, vai ter um resuminho de vários matérias-primas aí, tá? Vai estar lá a ureia lá no final e ele vai ter a faixa lá para vocês, tá? Aí, ó, a formulação 13, a formulação, tá? E aí vocês têm várias formulações aí para que vocês possam estar fazendo aí. Dúvidas aí, mano? Então, a embalagem, né? Qual seria a embalagem para essa 2 aí? Pote. Qual seria a melhor? O pote ou o bisnaga? Depende do tamanho, quantidade. Quando pode-se usar o pote, quando se pode usar a bisnaga? Vocês sabem, né? Beleza? Ou é tudo, pode ser tudo pote, tudo bisnaga? Então veja bem, ó. Quando o fármaco ele apresenta algum tipo de incompatibilidade com o ambiente, tipo oxigênio, umidade, alguma coisa, a melhor embalagem seria aquela que tem menor superfície de contato. Qual tem a menor superfície de contato em relação ao ambiente? Pote ou a bisnaga? Bisnaga. Então a bisnaga seria melhor. Tá? Mas pode ser plástico, pode ser pote de plástico também. Vamos fazer aí, ó, vai gerar algumas dúvidas, a gente vai fazendo, tá? A gente está. A lista do Jesus. Oi? Como assim? Não, eu vou fazer